dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 43º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o... Mentira! Eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil! E hoje nós vamos falar sobre o 10º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, intitulado A Rainha Preta. Então, gente, depois desse grito, vamos encerrar o episódio por aqui. Você sabe que, Lainara, que no episódio especial que a gente fez, eu falei que uma das melhores coisas do podcast foi a surpresa do Gesiel pra falando esse melhor aí, podcast desse Brasil. Não sei se é melhor pra todo mundo, mas é melhor pra gente. É a melhor pra todo mundo, é o melhor do Brasil. Quiçá do mundo, quiçá do mundo. Quiçá. Com certeza é o do mundo, com certeza. E aí, Lainara Araújo, tudo bom? Tudo bem, gente. E vocês tiveram aí uma boa final de temporada? Boa despedida de temporada, eu tô muito triste. Tô triste também, tô triste. Muito triste, acabou, triste. Não com o episódio. Sofrimento. Não teremos mais o nosso encontro semanal com os Dragons. Estamos órfãos até 2024. Lainara, qual que é a data? Você viu aí? Olha, eu vi no Twitter que a próxima temporada só volta em 2024. Que as gravações começam no início do ano que vem. Agora é ver aí, né? Com a data que a HBOzinha vai lançar pra gente. Existem alguns rumores que talvez, né, esteja ainda em negociação. Talvez a série seja lançada ainda em 2023. Porém, ela será gravada em 2023. Então, eu sou do time que eu prefiro que seja lançado sim em 2024. Porque uma série com tantos efeitos assim como essa, você tem que ter tempo pra desenvolver. Porque senão vira She-Hulk. Nossa. Nada contra a série, mas estou falando no aspecto dos efeitos visuais. Cara, tem que ter tempo pra renderizar. São muitas camadas de render, isso é muito complexo. Quem trabalha com efeitos visuais sabe o quanto é complexo isso. Se edição já é uma parada mega complexa, edição com efeitos de CGI é muito mais complexo. Então você tem que dar tempo ali para os profissionais poderem realizar os efeitos visuais ali com tempo, com calma, para poder manter o nível de qualidade da série, né? Porque eu acho que tá excelente. Então, para manter tem que ter tempo. Então eu sou, apesar de, obviamente, né, ansiedade, eu senti esse ímpeto, né, para assistir a série o quanto antes. Eu ainda sou adepto de que, sim, tem que dar o tempo aí pra série ser desenvolvida, pra ser produzida certinho, e pra quando a gente assistir, a gente se divertir da mesma forma como nós já estamos nos divertindo. Isso, e a gente que lute com a ansiedade. Exatamente. Ainda mais House of the Dragon, com tantos dragons. Inclusive, eu queria que os dragons fossem mais bonitos, viu? Porque o Caraxes, eu não gostei do Caraxes nesse episódio. Eu gosto. Achei o Bermax bem mais bonito. Eu acho a presença do Caraxes ameaçadora. Eu acho que a intenção dele deve ser bonito. Eu gosto do Caraxes. Bonito, eu digo... Eu acho que ele vende o que ele propõe, sabe? Esse aspecto meio, tipo uma cobra, assim. Eu gosto. É uma cobra. Eu imaginava ele grandão, sabe? Tipo o Drogon. Maior ainda. Não, mas ele daí, mas eu acho que é isso, exatamente. Esse que é o grande problema. A gente usa como referência, né? E quando a gente lê os livros, a gente utiliza, é automático, né? A gente utilizar como referência os dragões que a gente já conhece, né? O Drogon e companhia. Porém, eu entendo que a série, eles tentam justamente trazer aparências diferenciadas ali para cada dragão, até pra gente não ter mais do mesmo, né?
ter coisas diferentes ali. E realmente, nisso eu acho que eles foram muito felizes, assim. Cada dragão tem a sua própria identidade visual. Eu acho que funciona muito bem. Tem dragões mais bonitos que outros. Mas eu particularmente gosto do Caraxes. Eu li o livro, eu sei o que esse dragão vai fazer. É um dragão muito foda. E também é montado pelo Daemon, que também é foda. Então eu gosto, não me incomoda não. Ele é exótico, eu gosto desse aspecto exótico dele. Mas eu entendo você não curtir, eu entendo por que você não curte. Porque ele foge fica parecendo muito... aquele dragão chinês, que inclusive é vermelho. Sim, verdade. Parece os dragões orientais, né? Não vou colocar nem só chinês, porque no Japão tem também dragões... indianos também. Os dragões indianos também, eles têm esse aspecto mais próximo de uma cobra do que o aspecto europeu, né, e americano que a gente conhece, que é mais pro lagarto, né? Isso. Exatamente. Mas, bom, entrando no episódio propriamente dito, no episódio anterior a gente passou todo do lado dos verdes, né? Lá em Porto Real, logo após a morte do Viserys, a gente não teve a presença da Rhaenyra, do Daemon e companhia. Logo, como era de se imaginar, e foi assim mesmo, esse último episódio a gente passou lá do lado dos pretos, do lado da Rhaenyra, Daemon e companhia. Aconteceram tragédias, aconteceram coisas legais e vai começar a dança, gente. Finalmente, né? Hã? Finalmente vai começar a dança. Finalmente. Apesar de que eu ouvi falar que o Ryan Condal declarou que a segunda temporada vai ter uma pegada ainda mais devagar, mais lenta. Não consigo então não sei imaginar como é que vai ser. Não consigo imaginar como pode ser mais lenta, porque agora é o momento dos conflitos, né? No livro... É uma batalha atrás da outra, gente, agora. No livro, onde começam as batalhas é exatamente nesse momento. Não sei como que eles vão conseguir enrolar, assim. Pois é, nos episódios anteriores, vocês disseram que estavam indo muito rápido, né? Os acontecimentos estão pulando muito rápido. Às vezes isso. Tava tendo vários lapsos temporais, né? Vários saltos, né? Vários saltos, exatamente. Às vezes é isso. E falando desse episódio e da segunda fase em geral, já que a gente tá falando desses saltos, eu não estou entendendo muito bem a rejeição na Emma Darcy como a Rhaenyra. O povo falando, ela perdeu a essência daquela Rhaenyra jovem que matou o javali, pipipipopopô. E o povo esquece, né, gente, que com a idade vem a maturidade, ainda mais a Rhaenyra, que andou muito ocupada sendo aí a parideira do reino. Gente, na boa, essa galera não tem mais o que fazer, não leram os livros. Nos livros, a Rhaenyra ela nunca perde esse aspecto explosivo dela, porém ela fica mais tranquila, assim. E uma característica, se você fosse adaptar exatamente igual aos livros, ela ia ser gorda e ela ia perder a beleza dela. Não que pessoas gordas não tenham beleza, mas é a forma como era descrito nos livros. Ela perde a beleza dela. E não, colocaram uma atriz lindíssima, que eu acho que passa total a essência da Rhaenyra. E de fato, ela, se você traduzir ali algumas atitudes dela no livro, a Rhaenyra sim, ela tava mais prudente, ela não começa a atacar logo de cara, ela não é tão explosiva quanto o Daemon. Ela tem seus momentos de explosão, sim, mas ela não é tão explosiva quanto o Daemon. Aquele momento de revolta dela na fase jovem, eu via muito como ela confusa em dualidade sobre muitas questões que ela enfrentava, sabe? É justamente essa fase de descoberta mesmo, fase rebelde da adolescência, hormônios em fúria, isso, gente. Exatamente, e mesmo ela nessa fase rebelde, entre aspas, cara, a Rhaenyra nunca fazia coisas assim tão tipo assim, ela não matava ninguém, ela não fazia coisas assim, tipo, não era cruel como outros Targaryen, ela só era rebelde como uma adolescente normal. E tinha suas frustrações, né, como exatamente. todo mundo passa.
uma coisa e outra, as pessoas não podem se esquecer que apesar do fogo da Rhaenyra, esse desejo dela em correr atrás de outras coisas, ela é filha do Viserys e da Aemma, gente. 2 pessoas de coração bom, 2 pessoas super pacíficas, né? Então, por mais que você queira às vezes se afastar das características dos seus pais, que, enfim, eu passo por isso, eu quero ser mais longe possível de qualquer qualidade ou defeito, no caso do meu pai, infelizmente vem no sangue, gente, é genético. Exatamente, então, exatamente. A Nyra tem sim as características, ela tem a sabedoria do Viserys, ela tem a aparência da mãe, sabe? E talvez até o amor, né, pelos filhos, tudo. E ela não é essa senhora do caos que todo mundo andou pintando, não, gente. O povo tá muito equivocado. O pessoal gosta de reclamar, não adianta. Nunca vai ser perfeito. Sempre haverão os haters, não adianta. A série, não importa o que a série entregue, sempre haverão os haters. Com certeza. Mas segundo o Lucerys, a Rhaenyra é perfeita, né? Ela é mesmo, gente. Gente, eu também acho ela perfeita. Eu adorei aquela primeira cena, a conversa deles. O Lucerys falando que não queria ser o Senhor das Marés. Tão bonitinho, tadinho. Ele falou, todo cheio das inseguranças. E ele ia um enjoo só de olhar pro barco e tal, não sei o que. E aí quando ele fala que ele não é tão perfeito que nem a mãe, né? Ela fala assim, que é isso? Quando o meu pai me declarou herdeira, eu vou te falar, fiquei muito insegura. Mas eu tive meu pai do lado e eu vou fazer a mesma coisa por você e tal. Eu achei muito lindo isso. E outra, o Lucerys tem uma humildade que o Aegon não tem. Que o Aegon só falava, eu não sirvo pra ser rei, eu não sirvo pra ser rei. Mas o Luke, ele é super ciente das suas limitações. Ele busca melhorar, ele busca atender. Gente, criação é tudo, né? Criação é tudo. Olha a criação que a Rhaenyra tem com os filhos dela. Ela tá sempre beijando, tá sempre carinhosa com eles. Ela ouve as crianças. Olha lá a Alicent. Olha a Alicent, gente. É normal. Ela é uma cavala e, consequentemente, os filhos são os merdas. São os merdas. Você viu em algum momento algum filho da Rhaenyra abusando da serva ali? Não tem, cara. Eles são pessoas íntegras. Você vê eles ali. Não que os filhos da Alicent não estudem. Você pega ali, por exemplo, o Aemond, ele tem estudo de filosofia, ele tem preparo ali pra rei, mas ele não tem o amor ali que os filhos da Rhaenyra têm. Ele é uma pessoa vazia, basicamente. Famoso boca murcha, né? Mas já a gente vai falar do boca murcha. Pois é, a gente vê a chegada ali da Rhaenys, logo depois de ela ter feito aquela saída, né? Ter feito aquela saída triunfal lá do Fosso dos Dragões. E ela vai lá, conta pra Rhaenyra. E imediatamente a Rhaenyra, né, com aquele susto, com todas aquelas emoções, começa a entrar em trabalho de parto. E quem lê o livro sabe dessa cena marcante, que foi o parto dessa criança, que inclusive era menina. E a única filha, né, da Rhaenyra. E apesar de ter sido assim forte na série, no livro foi ainda pior, né? Porque no livro a Rhaenyra ficou ainda mais louca, né? Sim. E quase morre, né? A Rhaenyra quase morre. Sim. Quase morre. E depois ela quase morre do que ela fez na hora do parto, né? E nossa, eu fiquei muito nervosa, porque ela não aceitava a ajuda de ninguém ali, Ainara. Socorro, como que você quer ter um parto sozinha? Meu Deus. Tipo assim, é muito difícil realmente comparar as situações do livro, né? E tudo, que ela quase morreu, que ela enfrentou dificuldade e tudo mais. Porque, mesmo pra série, a Emma Darcy entregou tudo, deixando claro a atuação assim de trilhões. Só que a impressão que eu tive era que parecia que ela tava com o intestino preso e teve aquela dificuldade pra liberar tudo. E depois que ela teve a criança, ela teve um senso de alívio, né?
E no dia seguinte já tava lá planejando, tava lá no conselho e tudo. Tá bom, que a série tem que ser uma série e acelerar as coisas, né? Mas eu não senti aquele senso de perigo. Eu acho que eles podiam ter deixado ela pelo menos de cama uma semana e dar um jeito assim, igual fizeram com a última temporada de Game of Thrones, né? Pegar uma das características e assim, ela de repouso. Acho que o impacto ia ser maior, ela lá de repouso, o pessoal levando problema pra ela na recuperação e tudo. Ela simplesmente cagou a criança e depois saiu andando lá. Normalmente. Nossa, estou aqui pleníssima, gente, me coroem, sabe? Como eu falei, eu não critico a Emma Darcy, eles podiam ter tirado esse advento dela ter quase morrido, mas ficou meio superficial, sabe? Essa Eu achei perda da também, Vicênia. eu achei também. Assim, uma leve falha de roteiro que me pegou só um tiquinho. Me incomodou muito, mas assim, poderia ser melhor. Nossa, me incomodou muito o fato de ela não deixar ninguém ajudar. Só isso. Nossa, eu não entendi por quê. Porque, gente, não faz sentido. Porque acho que ela Não tava faz louca sentido. nesse momento, né? Ela tava num Tá. momento de insanidade ali, muita pressão, muita coisa. E o Daemon já querendo organizar uma guerra, sem consultar ela, e tanta coisa acontecendo, perda do pai, muita coisa na cabeça, gente. Parece Surtou. que aquele momento ela tirou pra sentir toda a dor que ela que foi despejado sobre ela. O luto pelo Viserys, a usurpação do trono, o parto prematuro. Então eu acredito que a forma que ela encontrou de lidar com toda aquela pressão, com todo aquele peso foi: me deixem aqui sofrendo em paz, chorando sozinha. Vai tomar no cu todo mundo. Esse é o E sai meu de mim. momento. Exato. E no livro ela inclusive queria expulsar a filha e falava: sai de mim, seu monstro. Lembra, Gesiel? Sai de mim, seu monstro. E nasceu realmente uma menina deformada, realmente um monstrinho que não sobreviveu. E a Rainha depois ainda fica mais pistola ainda, falando que a Alicent matou a menina dela. Tensa situação. E ainda por cima ela chama os filhos, né, o Luke e o Jace, e fala, enquanto ela tá indo no trabalho de parto, ela fala assim: ó, avó morreu, o Aegon foi curado e o Daemon sumiu, vai falar com o Daemon. E o Jace some lá pra falar com o Daemon e avisar que a mãe tinha mandado dizer que não era pra eles fazerem nada enquanto ela estivesse lá colocando uma filha no mundo. Aquelas prioridades, né, gente? Exato. Inclusive eu queria dizer que eu achei linda aquela mesa de Pedra do Dragão, aquela mesa que a gente sabe que é o mapa de Westeros, né? E eles acenderam ela. Linda. Eu achei legal também por causa do simbolismo, né? Porque eles acenderam um fogo ali e aí todos os reinos ficam em chamas, né? Que a gente consegue traçar um paralelo aí, certo? Que agora os reinos, né, em Westeros estão em chamas, ou pelo menos vão estar em chamas em breve. Sim. Nossa, quando eu vi aquele recurso, a primeira coisa que eu pensei foi: por que a Daenerys não usou isso, gente? Por quê? Eu ficava vendo aquele mapa escuro e tal. Não é? O Stannis também. Ninguém acendia, só eles acendiam as luzes. Mas eles não sabiam que o mapa fazia aquilo. Às vezes o conhecimento se perdeu, né? Pois é. Estava economizando gasolina. É tipo aquele utensílio Querosene. que você tem em casa sem saber por quê. Aí você fica: vou deixar isso aqui de canto, não vou usar não, porque eu não sei como usar. Vai dar aqui. Pois é. E bom, começam então as estratégias, né? E o Corlys Velaryon volta a aparecer. Ele não morreu. Aí o Corlys Velaryon está vivo, volta. Ainda está um pouco... Parece que está um pouco fraco. Mas consegue se levantar e vai lá ajudar a declarar o apoio dele à Rhaenyra. Com uma certa resistência, vale lembrar. Sim. Se não Mas fosse ele é convencido, né? Ele é convencido. Ele tá com pela receio. Rhaenys. E aí Rhaenys fala: ó, de todo mundo aqui, ó, todo mundo que tá com essa treta, a única pessoa que tá focada antes, e isso foi realmente
faz total sentido, assim, na narrativa do que o episódio contou. A única pessoa que estava ali focada nos Sete Reinos, né, em Westeros, antes dos seus próprios interesses, era a Rhaenyra. Daemon tava em prol dos seus interesses, Alicent em prol dos seus interesses, Otto. Rhaenyra não, Rhaenyra, ela todo momento o discurso dela era: eu não quero reinar um reino de cinzas. E é isso que acontece quando dragões batalham. Tudo vira cinzas. Não, Rhaenyra, ela quer resolver sim, ela não quer ficar parada. Tanto que quando o Corlys fala, mas você não vai fazer nada, aí ela fala, eu vou procurar meus aliados antes de saber quem são, antes de mandar eles pra guerra. Entender a situação, né, preparar o terreno, não é ficar sem fazer nada. E ele, de fato, até concorda. Ele fala, não, realmente. Né, ele dá até aquele sorrisinho assim. Gente. E tipo, pô, verdade. Porque ela coloca o bem do reino em primeiro lugar. E não as suas ambições pessoais. E isso que torna a Rhaenyra a heroína, que nem eu e o José estávamos conversando previamente, que no livro o livro pode ser visto do ponto de vista tanto da Alicent como a Rhaenyra, mas que a HBO precisava de uma heroína, né? Mas mesmo sob o ponto de vista dos livros, sob a ótica dos livros, eu ainda ficaria do lado da Rhaenyra. Porque ela nunca se chata naquele bando de maluco. Todo mundo fica. Todo mundo fica pro lado da Rhaenyra mesmo. Não, mas os verdes têm muitos seguidores. Eu não consigo visualizar a Rhaenyra dos livros uma pessoa irracional, sabe? Mas ela não é. Claro que ela tem os momentos de rompante dela, mas ela não é, não. Inclusive, eu queria chamar a atenção pra Rhaenys, tá? Porque ela é uma das pessoas mais sábias ali. Verdade. Da história toda. Tá? Porque ela soube superar. Ela mesmo com toda antipatia, ela ter achado que a Rhaenyra foi a responsável de alguma forma, né, pela morte do Laenor e tal. Ela consegue, né, pensar friamente, ela consegue enxergar, né, quem é a Rhaenyra e chamar o marido lá, né, pro lado dela. Rhaenys é foda. Rhaenys é mesmo. Ela sempre deixa muito claro pra gente que ela teria dado uma excelente rainha. Nossa, era pra ter sido ela, imagina. Muito melhor que Viserys. Isso é outra história. Tadinho do Viserys, ele era muito gente boa, né? Mas era pra ele, como a Alicent falou, né, certa vez, ele era pra ele ter lá, ficado numa fazenda, fazendo as coisinhas dele lá de artesanato. Caçando. Não, caçando não sei. Caçando não. Caçando não. Ele ia montar a maquete dele ali, quietinho. Ele era sedentário. Ela falou caçar no último episódio. Falou? Falou isso. Até achei estranho a conotação. Mas, enfim, era pra ele viver como um lorde em paz, sabe? A caçada dele é os vassalos que tem que capturar a presa e segurar pra ele dar a lançada final, né, gente? Lembra do começo? Isso. Exatamente. Coitado do Viserys. E ô, Gesiel, você aí como diretor, você gostou da armadura da Rhaenys? Nossa, lindíssima, lindíssima. Lembrando que aí não entra na parte de direção necessariamente, apesar de o diretor poder opinar, e sim na parte da direção de arte, que impecável nessa série. A gente vai falar daqui a pouco, sempre tem os novos castelos, né, e tal, e aí a gente vê o castelo lá dos Baratheon, e eu achei lindíssimo, cara, achei lindíssimo. Ponta Tempestade, legal demais. Sim, Ponta Tempestade. E o legal é que são locações reais, né, são castelos reais, assim, claro que eles adaptam muita coisa ali, mas eu acho que isso faz toda a diferença, assim, pra você entrar nesse universo. Não é tudo filmado em tela verde. Eu achei Ponta Tempestade imponente. A gente viu em Game of Thrones a Ponta Tempestade? Eu não me lembro, mas até Pedra do Dragão mesmo. Você viu, nesse episódio eles mostraram mais ali, porque lembrando que naquela vez lá que a Rhaenyra vem pra resolver o lance do Daemon ali em Pedra do Dragão,
a gente vê tudo névoa, né? Até porque eles estavam economizando grana. E nesse não, a gente vê ali a ponte, vê como é que é a aparência de Pedra do Dragão, você consegue ter uma noção melhor ali, né, de como que é o local. Achei bem legal, achei bem bacana. Direção de arte tá lindíssima como sempre, padrão Game of Thrones, e obviamente eles gastaram bastante nesse último episódio, né, então faz total sentido isso. Sim, apareceram mais dragões, e inclusive a Rhaenyra desceu ali naquela ponte ali de Pedra do Dragão, exatamente como ela tinha feito anos antes, né, pra falar com o Daemon. Só que dessa vez a negociação era contra o Otto. Com o Otto. Exatamente. Ele fez uma proposta que soou até muito generosa, né? Eu achei também, tanto que a Rhaenyra, né, o Daemon obviamente ficou estourado, queria... ele falou... Eu vou mandar a sua cabeça pra rainha junto com a sua piroca murcha na sua boca. Ai, Daemon com as melhores ofensas. Como é que ele falou também? Eu prefiro que meus filhos morram, alguma coisa assim. Eu prefiro dar meus filhos de comida pros dragões a ver eles servindo copo, taça pros seus filhos. Para suas crianças lá. Bêbado, inútil. Pois é. Mas a Rhaenyra, sensata, como sempre, ela falou, não, eu vou dar a resposta amanhã, vou ponderar aqui, né, até, tipo, ela não optou por fazer uma afronta logo de cara e decidir a guerra. Ela falou, não, calma aí, vamos resolver essa parada. Exato. E ela afrontou o Otto, pegou o broche dele de mão e jogou lá longe. Tipo, você não é mão, não. Você não é digno de ser chamado de mão do rei. Ah, exatamente. E por falar nisso, é bom a gente chamar a atenção para uma cena anterior, que é quando um dos gêmeos lá, que é o Só Eric, se eu não me engano, que é o que tá do lado da Rhaenyra, levando a coroa que ele roubou, a coroa do Viserys, que ele roubou lá de Porto Real, da Fortaleza Vermelha, e levou pra Rhaenyra. Leal a ela, levou pra Rhaenyra e entregou pro Daemon, que colocou na cabeça da Rhaenyra. Nossa! Gente, essa coroação foi uma das cenas mais lindas que eu já vi em Game of Thrones. Eu chorei real com essa cena, porque eu senti todo o peso da situação. O reino dividido, a Rhaenyra enterrando a filha dela e ao mesmo tempo de luto pelo pai, e a responsabilidade da sucessão, né, que ela sabia que tinha legitimidade com a coroa do pai. Nossa, cara, tantos sentimentos naquela cena. Eu chorei. Não vou mentir. O peso daquela coroa, né, Lainara? Exato, cara. Nossa, não tem como não chorar naquela cena. A expressão da Emma Darcy, sabe? Naquela tempestade interna que ela tá passando. Uma coração muito mais honrosa, muito mais digna do que a do Aegon. 100%. Pra você ver, com 50 milhões menos de pessoas, né? E muito mais legítimo, na minha opinião. Eu senti vontade de ajoelhar. Eu também! Diante dela. Minha rainha. Eu te dou minhas terras, eu te dou meus recursos pra usar na guerra. Faz o que você quiser. Exatamente. Gesiel, eu queria te perguntar uma coisa. Sim. Você, que também luta, né? O Gesiel é lutador, pra quem não se lembra, ou pra quem não sabe, Gesiel luta. Você lembra que os meninos lá, muito tempo atrás, brigaram e o Lucerys arrancou o olho do Aemond. Exatamente. Você não achou que agora ele ficou muito... pequeno? Ele ficou pequeno. Eu acho que ele não seguiu, seguiu com os treinamentos dele. E ele é fracote, né? Tanto que o irmão dele tava treinando ele ali no começo e ele fala, você tem que aprender a lutar e tal, né? E aí o
o cavaleiro ali fala, calma, não seja tão abrupto com o seu irmão. Senão ele não... vai mais com calma pra ele poder aprender o que você tá ensinando. Pois é. Eu achei ele realmente muito mirradinho. E eu acho que todo o episódio... a direção do episódio, aliás, deixou isso bem claro, assim, tanto que na cena que ele vai lá pra Ponta Tempestade, toda a direção, né, o castelo sempre se avolumando sobre ele, todo mundo ali parece muito maior do que ele. Os enquadramentos sempre fazem com que ele seja retratado como menor. Você pode perceber que, geralmente, o próprio Aemond mesmo, ele é filmado de baixo para cima, no centro da tela e tudo mais. O Lucerys é meio de canto, ele é filmado de cima para baixo, dando sempre a impressão de que ele tá miudinho ali. Mas eu acho que também isso serve para demonstrar não só as capacidades físicas dele, mas também o sentimento que ele tava ali na hora. Ele tava se sentindo uma criança. O episódio inteiro tratou ele como uma criança. Ele levou uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de ele ter cumprido o dever dele, todo o sentimento dele ali, né, tava bem infantil, bem infantilizado. Pois é, eu fiquei, poxa vida, naquele momento lá que ele brigou com o Aemond, ele e o irmão e as meninas lá, ele brigou de igual para igual. Não, mas não brigou de igual para igual, não. Ele apanhou, ele só apanhou. Ele só puxou a faca. Não, ele apanhou, mas bateu muito tanto que ele arrancou o olho também. Né? Mas com uma faca, né? Com um punhal. Ele roubou. Ele mesmo assim. Ele não tava com medo naquele momento. Sim, naquele momento ele não tava com medo. Mas tudo bem, que ele tava em maior número, né? Ali não, nesse episódio ele tava sozinho. Ele olhou pro Aemond e tremeu de medo, tadinho. Mas é aquela, quando no primeiro encontro dele com o Aemond, ele tava com os irmãos e as primas. Agora ele tava sozinho. É diferente. E não era só o Aemond, ele tava com a Veigar também. Exatamente. Mas lá dentro do castelo ele não tava com os dragões, né? Eles não tinham dragões. Não, é que quando ele chega em Ponta Tempestade, ele veio muito, vagar. é muito tensa essa cena, porque a gente vê ele lá com o dragãozinho dele, que é um piquetucho, né? Um dragãozinho. E aí ele pousa ali no pátio, e aí vê a Veigar ali, gigantesca, parecendo sei lá o que. Uma montanha. Uma montanha ali, né? Tipo, ele... tenso. Ele foi totalmente humilhado pelo Lorde Baratheon lá, né? Foi. Isso acaba com a moral de qualquer pessoa. Tipo... Tadinho. Pelo menos o rei Aegon me trouxe uma proposta de casamento. O que você tem pra me oferecer? Você vai casar com uma das suas filhas? Ele, não, eu já tô prometido. Ele, tá, então você vem de mãos vazias, você espera que eu vou obedecer ao chamado da sua mãe igual cachorro. Vaza daqui, moleque, tá? Então, pô, isso aí qualquer um fica... Enfim, derruba a moral. Então, por isso que o Luke foi... Eu acho, né, que ele foi colocado nessa ótica. Porque o pobre coitado tem boas intenções, mas só foi pisoteado, né? Foi. Essa despedida. Pois é, e a gente pensa, né? Pô, a Rhaenyra mandou ele lá porque Ponta Tempestade era mais perto. E o Lucerys era menor, era mais novo, pra poupar ele. Mas antes tivesse ido pro norte, né? Pra onde o Jace foi. Talvez tivesse sido. Mas e se fosse o Jace? Diferente. O resultado seria... talvez fosse diferente. Até porque... De acordo com como foi pintado na série, no livro tem um pouco disso também, mas a gente vê o Aemond não queria, pelo menos a um primeiro momento, não queria matar o Lucerys. Não queria matar, ele queria só... o olho, né? Se fosse o Jace, talvez eles tivessem ali uma rivalidade, uma treta, querer pegar na porrada e tal, mas não teria o lance do olho, né? Porque a treta dele não era com o Jace, e sim... Isso eu achei uma desculpa sarrapada, sabe por quê? Porque na ocasião mesmo do olho, o próprio Aemond falou que não tinha ligado. Não, ele pode falar que não ligou, mas claro que ligou, né? Ligou. Quem que vai... o cara arrancou meu olho.
Ah, tá, não tem essa. Posso eu pensei, falar ali. 10 anos depois você ainda tá nessa, meu filho? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, eu vou levar o seu olho e dar de presente pra minha mãe. Eu, putz, cara, até hoje, nisso? Supera, não, gente, cara, mas... já foi. Não, mas é que não é uma coisa fácil de se superar, né? Ele virou deficiente, cara. Ele tem uma deficiência agora. É uma coisa que ele vê toda vez que ele olha no espelho. Então, realmente, e agora que o pai morreu, ele se supera. sentiu... Agora que o Viserys morreu, ele se sentiu livre. Exatamente. Pra se vingar, né? Lembrando que quem controlou os ânimos ali das crianças na treta foi o Viserys, né? Ele que impediu que a treta fosse maior, e aí, pra se manter no topo, o Aemond fala, não, mas eu perdi um olho, mas ganhei um dragão, né? Pra uma criança que manda uma fala carregada de maturidade desse jeito, chega 10 anos depois e ainda tá com ressentimento. Bom, Gesiel, e o que você acha? Depois que eles saíram lá, o Aemond, ele disse que ele queria sair no corpo a corpo com o Luke ali mesmo no salão, né? Exatamente. Só que aí até então ele não queria matar o Lucerys, ele queria arrancar o olho dele. Ele fala, arranca seu olho e tá tudo certo. E aí o Lucerys fala, não vou arrancar. Aí ele, então eu vou arrancar. E aí o senhor Baratheon fala, não, aqui na minha casa aqui não, porque ele veio como mensageiro, né? E o Lucerys, ele havia prometido, jurado diante ali do livro, do 7, que ele iria como um mensageiro e não como um guerreiro. Então ele fala isso, ele fala, não, eu não vim como um guerreiro, eu vim como um mensageiro. E aí o senhor Baratheon, ele fala, não, ele veio como um mensageiro. Se eu deixo vocês tretarem aqui e acontece alguma coisa, vocês estão sob o meu teto. Dentro do meu teto não haverá derramamento de sangue. Manda o Lucerys pro dragão dele. Só que daí, o que acontece? Aqui dentro não, fora daqui vocês fazem o que vocês quiserem. Aí passam, né, o Lucerys sai voando com seu dragãozinho, e passa um tempinho, o Aemond, ele é liberado também e sai com a Vhagar, né? E você percebe que o Lucerys já sai nervoso, né? Ele sabe que o Aemond vai atrás dele. Novamente, né, uma cena super bem dirigida, ele sai dali do castelo e tá chovendo pra caramba, tem raios e trovões ali, deixa todo um clima de terror pro menino, e o menino sai voando. Tempestade, afinal das contas, né? Contra a tempestade, exatamente. E aí o menino sai voando com o dragãozinho dele ali, meio com medo, assim, desesperado, e obviamente, o que acontece? Surge, né, a grande sombra ali da Vhagar, ou Vhagar. Gente... Né? O tamanho. Super ameaçadora, muito maior do que o dragãozinho. O tamanho. É tipo, sei lá, como é? É tipo um piquenês em um fila. E o Aemond, assim, bem bully, né? Tipo, dando risada, igual um vilãozinho, se divertindo ali com sadismo, né? Aqui. E aí, né, nessa treta, uma coisa que é legal, que eu achei inteligente do Lucerys, que ele... meu dragão é menor? Beleza, então eu vou aqui passar por esses canyons aqui, que a Vhagar não vai caber aqui. E realmente, ela não cabe. O Aemond tem que ficar fazendo umas manobras ali pra não se entalar no meio daqueles corredores ali de pedra. Só que esses corredores acabam. E aí... fica ali, dá um perdido ali... Vai embora 3 dias depois. A gente conversando aqui, eu pensei... Peraí, agora ela já foi embora. Vamos embora. O dragão do Lucerys é o Vermax. Então, na hora que ele saiu, o Vermax estava bem agitado, né? A gente acha que é por causa da tempestade. Mas eu relembrei agora a cena da Rhaenyra parindo, e a conexão dela com a Syrax na hora do parto, que teve uns cortes, né, mostrando a dor dela e a Syrax gritando. Então eu acredito que o Vermax estava tenso, não era por causa da tempestade, é porque o seu montador estava tenso. E ele sentiu essa energia, esse temor vindo do Luke. Gente, assim, exatamente. Eu pensei, nossa, a conexão entre montadores e dragões estão sendo muito bem trabalhadas em House of the Dragon, porque
se eles sentem, assim, é igual o cavalo. Faz sentido, né? O cavalo sente que você tá com medo quando Se você é- passar se- dele ou chegar perto dele. Por que isso não aconteceria com dragões? Não é? Ué, com certeza. Ainda mais se for pensar que o ovo do dragão eclode pro seu cavaleiro, né? Então, E aí bastante interessante. E aí nesse encontro, nessa treta, né? O Vermax, no instinto de proteger o seu montador, acaba fazendo o que um piquenês faria a um pitbull. Ele dá uma baforada de fogo na Vagar. Desobedecendo, né? Desobedecendo os comandos do Lucerys. E Vagar, que é a maior dragão vivo nesse momento, Faz né? o que um fila faria com o piquenês. Que tem um dos cascos mais resistentes ali de Westeros. Ela mal se queima ali com essa rajada de fogo, só que fica puta e começa a desobedecer os comandos do Aemon. E aí começa... Sim, ela começa a perseguir ali o Lucerys. E o Lucerys vai sobrevoando ali. Chega numa parte de nuvens lindíssima, sem chuva, acima da chuva. Nossa, lindíssimo, lindo numa demais aqui. pausa assim, aquela calmaria. E aí vem aquele... Parece um tubarão gigantesco, assim. A Vagar vem com a bocarra dela aberta, cheia de dentes. E despedaça Vermax junto com o Lucerys, transformando eles numa pilha ali de asa, de membros ensanguentados caindo ali. Coitadinho, e é um espetáculo gente. visual essa cena, hein? Espetáculo. Lembrando que no livro tem a teoria de que o Lucerys não morreu, o que eu acho que é totalmente mentira. É mentirosa. Acho que é meio tem, possível, né, gente? Sempre tem as teorias de que nessas batalhas de dragão, como é raro você achar o corpo, né? Você acha geralmente o corpo do dragão, você raramente acha o corpo do ser humano, até porque é fácil você identificar, né? Caiu ali um corpo de dragão. Pra você identificar um humano, você vai ter que achar a armadura dele, né? E o humano é uma coisa pequena perto de um dragão. O dragão você acha mais fácil. Você vai numa montanha, de longe você consegue ver as escamas do dragão ali. Agora o humano é mais difícil de achar. Então raramente você achava. Não era em todas as vezes que não achava. Em vários batalhas de dragões, o corpo ali do seu montador era encontrado, mas em vários casos não era. E aí as pessoas que idolatravam os Targaryen, né, sempre considerando os Targaryen especiais, né, mais próximos, como a própria Rhaenyra fala nesse episódio, né, mais próximos de deuses do que de homens, sempre tinha essas teorias ali de que eles sobreviviam. Mas é claro que não, né, gente? Como que um ser humano vai sobreviver a uma queda de 50, 100, 150 metros ou mais, né? Porque... Não. Oi? Não. Né? A gente tá considerando... a gente tá considerando ali... mas a mordida ainda... A gente pode colocar... mas pode ter pego só no Vermax e não pegou no... Ok, pode acontecer. Pegou. Não, nesse caso a cena ali a gente viu o que acontece, mas eu tô falando nas teorias. Pode ser que, né, pega ali na parte do rabo do dragão ali, ele cai e não pega no montador. Cara, como que o montador vai sobreviver a uma queda dessa? Mesmo que ele fique ali, eu vou ficar preso no dragão pra amortecer minha queda. Não vai amortecer, ele vai cair dessa queda e vai ser esmagado lá embaixo, como uma formiga. Então não tem como sobreviver. Exatamente. E por falar em dragão, né, como o Daemon lembrou ainda nesse episódio, essa guerra vai ser de quem mais tem dragão. Inclusive, eles contaram, né, nós temos mais dragão, então não sei o que, mais dragões, e ainda existem vários que estão sem um montador. E a Rhaenyra ela fala, beleza, a gente tem mais dragões, só que os nossos dragões nunca participaram de nenhuma guerra e isso faz muita diferença. Isso. E ter a Vagar no outro time, né, é uma desvantagem. Com certeza. Muito grande. Com certeza. A gente sabe que existe apenas um dragão ali capaz de fazer frente a Vagar. A Vagar é o Vermisol, né?
O Vermitor e o próprio Caraxes, né? O Caraxes também tem, porque o Caraxes ele pode não ser tão grande, mas ele é agressivo. Porque ele pois mas o Vermitor montado, é ainda mais velho, né? Ainda mais, ele é montado pelo Daemon. Mas realmente o Vermitor é ali a melhor aposta, né? E a gente vê uma cena ali, só voltando um pouquinho antes da morte do Lucerys, a gente vê o Daemon indo lá domar o Vermitor, né? Então ele chega fazendo uma canção em alto valeriano ali e tal, num local ali que fica bem óbvio que é inóspito ali, que as pessoas temem ir naquelas cavernas ali, e ele consegue domar Vermitor, que, né, pelo design de produção a gente consegue perceber o quanto ele é mais velho que a Vagar, né? Ele tá com as mandíbulas ali meio soltas, ele é um dragão velho, parece um cachorro bem velho, mas é um dragão. Mas ele que a Vagar não é não, mas ele é bem velho. Ele é bem velho, mas assim, faz jus a Vagar, a idade da Vagar. As pessoas se iludem achando que nós dominamos os dragões, mas não é bem assim que funciona. O Viserys tem um momento que ele vira pra Rhaenyra na hora que ele vai escolher ela como sucessor e falar que as pessoas se iludem de que os Targaryen dominam os dragões, porque na verdade não é bem assim. Que todas as vezes, como você citou, né? Quando os dragões batalham, só sobra, tudo queima, né? Então não é uma coisa assim pra usar de forma... Sim. Isso. Leviana, né? Com certeza. Bom... Ai, gente, esse último episódio foi incrível. Eu gostei pra caramba. Eu acho que foi um bom fechamento dessa primeira temporada. E um apanhado geral aí, gente. O que vocês acharam dessa primeira temporada? Gostei pra caramba. Estava esperando um pouco mais de conflitos. Tá? Não acho que isso tenha atrapalhado. Eu gostei bastante dos simbolismos, né, da forma como a série foi sendo desenvolvida ali, a história. Sou apaixonado pelos aspectos técnicos. Acho que não deixa nada a desejar, assim, apesar de obviamente eles não terem tido a mesma quantidade de recursos que as últimas temporadas de Game of Thrones, que é super compreensível. E, obviamente, também não tiveram cenas de conflito como as das últimas temporadas de Game of Thrones. Mas eu acho que é super compreensível. A série está começando agora, tem muita coisa para acontecer ainda. E eles prepararam o jogo, né, contando com o sucesso da série, para levantar recursos para poder fazer as cenas mais complexas aí de batalha. Que agora é porradaria, né? Tem muitas cenas de ação, tem muitas cenas de dragão contra dragão. E a primeira já é muito boa, né? Mas ela é simples. Mas eu tenho certeza que as próximas serão mais complexas. Gente, eu tenho certeza. Nossa, eu tenho certeza, coisa absoluta, de que a gente não viu nem metade do que a gente vai ver ainda. Não, eu digo assim, em todos os aspectos, tá? Não só da história. Porque eles têm cartas. Gente... Isso. Vocês têm noção? Tamanho de Game of Thrones, eles não iam fazer uma coisa menor. Eles têm carta na manga. Então eu acho é só aguardar. Que a gente vai ver. Do dragão, né? Game of Thrones não terminou assim numa nota tão positiva. Então foi como o Gisele falou. Tinha que aquecer o público, ver se a galera ia aprovar. E isso... House of Dragon mostra que, bem estruturada, esse universo de gelo e fogo, gente, ele tem muita coisa boa. Ele sempre vai atrair atenção, ele sempre vai segurar a audiência, porque o trem é de qualidade. Então, depois dessa primeira temporada tá sendo elogiadíssima, eu achei ótima. Os outros pontos que me incomodaram eu já falei nos outros episódios, mas terminou assim, grandiosa como a temporada de Game of Thrones. No auge dos seus poderes, terminaria. E eu estou muito ansiosa para ver os próximos capítulos, né?
esperando que a qualidade assim se mantenha e até se supere, né? Que a qualidade dos dragões seja de Drogo pra cima, e com certeza eles vão ter mais verba pra isso, né? Pela aceitação do público. Meu ponto de vista. Nossa! Gente, depois daquela olhada da Rhaenyra pra câmera... Queima tudo, Rhaenyra! Acabou o momento de ponderar, de se segurar. Código penal, faz o que tu vê. Sensacional. Sabe que essa menina não sofrer, gente? Sem ela parece um diplomacia. protagonista da novela de Valci Carrasco, só sofre. Não! Quero ver a Rhaenyra com sangue no olho, cortando cabeças. Botando cropped reagindo. Velho. Você acha que ela tá fazendo jus ao sofrimento da Daenerys, Lainara? Porque a Daenerys também sofre bastante. Só que a Daenerys sofre sozinha. A Rhaenyra sofre acompanhada, ela é muito traída. Sofreu, ela é muito coitada. Eu não resisti, gente, e fui ver um apanhado da Dança dos Dragões pra ver o que acontece. Isso não é nada perto do que a Rhaenyra ainda vai passar. Eu tô assim, pelo amor de Deus, gente. Então, quem quiser ver aí o que acontece, quem não lê os livros, foi sua conta e risco. Eu fui porque eu sou ansiosa, não aguento esperar 2 anos pra ver o que acontece, né, gente? Então, fui lá. Sem graça não, ok? Vocês leram um livro, isso não torna nada vocês sem dois sem graça. Pois é, gente. Sem graça, sim. Claro que é diferente, olha. É diferente, porque a gente não pegou o catadão. A gente leu capítulo a capítulo. A gente foi sofrendo. A gente sofria morte de cada dragão. Cada capítulo a gente gravava e falava, não, mas um morreu. O que vocês acharam da ocultação do cogumelo? Acho que fizeram que ele fez falta, que passou batido. Fez falta, pra mim fez falta. Eu não acho, não. Pra mim fez falta, eu acho que tinha que ter o cogumelo, nem que fosse um alívio cômico. Cogumelo fazendo as orgias dele, falando mal dos outros. O cogumelo é parça do Gesiel. Dizem as más línguas que ele era o fofoqueiro do reino e era insuportável, que não fez falta na série. Então, se era tenho certeza que nossos fãs também. Que bom! Não, ele era legal. Ele só era fofoqueiro. Sabe por que ele não fez falta? Porque as teorias dele que estão tomando forma na série, entendeu? Então, eu acho que é isso. Bom, galera, eu quero lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o contato@despertardodragão.com.br, ou pelo nosso site, o despertardodragão.com.br, através dos comentários do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão também, ou ainda pelos comentários do YouTube. Não esqueçam, né, de dar o seu like pra gente lá no YouTube, e se você escuta a gente pelo Spotify, classifique lá, dê 5 estrelas pro nosso podcast. Essa foi nossa análise do último episódio da primeira temporada da Casa do Dragão, de House of the Dragon. Se vocês tiverem alguma dúvida, então entre em contato com a gente, se quiserem comentar também. Galera, a gente ainda vai falar com vocês se é capaz de ter um episódio especial com a participação da Paulinha. Então, talvez essa não seja a nossa despedida oficial antes do começo da segunda temporada. A gente avisa vocês, espero que tenha, e espero que o Gesiel e a Lainara voltem aí comigo, com a Paulinha, pra gente fazer esse episódio especial aí, pra ver a visão dela, né, sobre, que é uma especialista aí das constelações da vida. Então a gente volta talvez para falar isso com vocês, beleza? Galera, foi muito bom ter assistido com vocês essa primeira temporada. Obrigada, adorei. gente, obrigado, Gesiel, obrigada, Lainara. Obrigado, Flávia, obrigado, Lainara. A gente volta com certeza em 2024 para falar aí da segunda temporada, assim espero, né?
É isso aí. Galera, falar do Aeres. Valar Morghulis, pela última vez nessa temporada.